Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências com o tema sistema respiratório. Olha que legal, né? Esse tema é muito legal, ele é muito importante porque depende da nossa respiração. É o sistema que trabalha dentro do nosso corpo, a nossa respiração, porque a gente não vive sem respirar, não é isso? E durante a nossa respiração, a gente absorve o gás oxigênio e libera o gás carbônico, certo? O conteúdo está nas páginas 165 a 168 e atividade nas páginas 169 e 170. Vamos entender direitinho como ocorre esse sistema respiratório, tá certo? A nossa respiração ocorre em qualquer momento do dia ou da noite. Então, mesmo que enquanto a gente está dormindo, a gente está respirando naturalmente. É um movimento que se repete independente da nossa vontade e sem que percebamos. A respiração é o processo de absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico, e é uma função fundamental para manter a vida. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que realiza a troca de ar entre o meio ambiente e os pulmões. Então, o sistema respiratório ele depende também de muitos órgãos para que o ar trabalhe dentro do nosso organismo, para que ele passe pelos caminhos necessários dentro do nosso organismo. Por outro lado, o meio de transporte que distribui oxigênio para todas as células do nosso corpo e retira o gás carbônico delas é o sistema cardiovascular. Então, o coração também, né, trabalha nesse processo do sistema respiratório. É ele quem vai distribuir o oxigênio para todas as células do corpo, é ele quem vai retirar o gás carbônico das células. E é no sistema cardiovascular que vai fazer toda essa função, certo? Então, o coração também é muito importante no processo do sistema respiratório. Então, aí nós temos as imagens mostrando, né, os caminhos que o ar faz dentro do nosso organismo. Primeiro, ele vai pelas fossas nasais, que são as nossas narinas, o nosso nariz. Passa pela faringe, laringe, traqueia. Aí vai para os nossos pulmões, pulmão esquerdo e direito. Passa pelos nossos brônquios, os bronquíolos e também o diafragma. E o que é o diafragma? É um músculo que contrai e relaxa no momento da nossa respiração, fazendo com que o ar entre e saia do nosso corpo. E ele está localizado abaixo dos nossos pulmões. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, ele é um músculo, esse músculozinho que fica abaixo dos nossos pulmões, certo? Nós temos dois pulmões. E aí ele se contrai e relaxa à medida que o ar entra ou sai, certo? Do nosso organismo. O processo de ventilação pulmonar, ou seja, entrada e saída dos gases, tem duas fases. É a inspiração e a expiração, que são comandadas por um músculo chamado diafragma. Então, esse diafragma, ele recebe o ar quando a gente inspira e ajuda a soltar o ar quando a gente está expirando, nesse processo contínuo que a gente faz, certo? Então, vamos ver agora quais são os caminhos que o ar faz dentro do nosso organismo. Então, ele entra pelas fossas nasais, que são as duas cavidades do nariz. É por aí que se dá a entrada do ar. No seu interior existem pelos que filtram o ar, retendo algumas impurezas. Então, se vocês observarem, dentro do nariz de vocês, tem uns pelinhos, né? E esses pelinhos servem como filtro, que eles fazem o quê? Eles têm a função de filtrar o ar que a gente respira, porque a gente sabe que no ar, no ambiente, nos ambientes que a gente convive, existem muitas sujeiras, muitas impurezas, muitas bactérias. E aí o que acontece? Quando a gente respira o ar, não entram essas sujeiras. Então, o filtro, ele serve como filtrozinho, então ele vai reter, segurar todas essas sujeirinhas e deixar presas no nariz, para que ele não entre para o nosso organismo. Então eles ficam ali e vão se formando algumas bolinhas que a gente chama de melequinhas, né? Isso que são as sujeirinhas que se formam em decorrência das bactérias, das impurezas do ar. E que de vez em quando é bom a gente fazer uma limpeza, tá certo? No nosso nariz. Então, o nariz tem essa função com esses pelos que são chamados de filtros de ar. A faringe é um pequeno canal que serve de passagem para os alimentos e também para o ar. Temos a laringe, que liga a faringe à traqueia. Nela se localizam as cordas vocais. E é por isso que a laringe é o órgão da fonação, da nossa fala, da nossa voz e do fonema. A traqueia é semelhante a um tubo com anéis cartilaginosos. Daí partem os brônquios, um para cada lado. Temos os brônquios, que a sua função é deixar o oxigênio penetrar nos pulmões através de suas ramificações chamadas de bronquíolos,
E temos os pulmões, que são dois, né? São os principais órgãos da nossa respiração. Localiza-se no tórax, sobre o diafragma, que é o músculo responsável pelos movimentos respiratórios. São envolvidos por uma membrana muito fina chamada de pleura. Então, aí a gente tem na imagem o processo de inspiração e de expiração. Então, o que acontece na nossa inspiração? Quando a gente segura o ar, a cavidade torácica aumenta devido à contração do diafragma e os pulmões se enchem de ar. Isso quando a gente inspira, ou seja, quando a gente segura o ar para dentro do organismo. Quando a gente expira, quando a gente solta o ar, ocorre a liberação do gás carbônico. O diafragma ela é relaxado e há uma diminuição da caixa torácica devido à saída de ar. Então, quando a gente inspira, a gente absorve que gás? O oxigênio. Quando a gente expira, a gente absorve que gás? O gás carbônico. E esse processo ele é contínuo e o diafragma faz isso para ajudar a inspirar e expirar. A gente inspira e a gente expira constantemente. Que doenças podem ser adquiridas no aparelho respiratório? Então, nós temos aí algumas doenças. A gripe, causada por vírus, afeta as vias respiratórias. A bronquite, causada por vírus ou bactérias, é a inflamação dos brônquios. A pneumonia, que é uma inflamação que pode ser causada por vírus, fungos e bactérias e acomete os pulmões, quer dizer, pode prejudicar os pulmões. Afeta especialmente os alvéolos. E a tuberculose, causada por bactéria Bacilo de Koch, ataca geralmente os pulmões. Então, essas doenças são perigosas, precisam ser cuidadas, né? O quanto antes, para que ela não se agrave dentro do nosso organismo. Devemos sempre cuidar do aparelho respiratório, adquirindo bons hábitos. Vamos ver alguns deles. Visitando lugares onde se pode respirar o ar puro, evitando ambientes poluídos, evitando fumo. Também devemos evitar ambientes em que as pessoas estejam fumando. Fazer exercícios é muito importante, pois ajuda a fortalecer o diafragma, facilitando assim a respiração. Tratando com cuidado gripes e resfriados, vestindo roupas adequadas ao clima e à região do ano. Também é conveniente se prevenir contra as doenças cumprindo com o plano de vacinação. Certo? Pedir a mamãe sempre para olhar nossa carteirinha de vacinação, para ver se está no tempo, se já deram todas as vacinas, se foram dadas todas as vacinas, para prevenir contra muitas doenças. Vamos fazer atividades nas páginas 169 e 170 do livro de vocês. Vamos lá. Primeira questão. Substitua os códigos por palavras e completa as frases tornando-as corretas. Então, nós temos aí alguns desenhos, né? Que são símbolos. E a partir desses símbolos, vocês vão encaixar as palavrinhas. Então, letra A. As funções dos brônquios é deixar penetrar o oxigênio nos pulmões através de suas ramificações. Letra B. A faringe é um pequeno canal que serve de passagem para os alimentos e para o ar. Letra C. A pleura é uma fina membrana que envolve os pulmões. Vocês vão então observar os símbolos e colocar encaixando as palavrinhas aí. Segunda questão. Explique com suas palavras o que ocorre no momento de inspiração. Então, o momento de inspiração é o momento em que o oxigênio entra em nosso corpo através da contração do diafragma. Então, esse momento, inspirar, é quando o oxigênio entra em nosso corpo através da contração do diafragma. E a expiração? A expiração é quando o gás carbônico é liberado pelo nosso corpo através do relaxamento do diafragma. Então, o gás carbônico é liberado do nosso corpo, pelo nosso corpo através do relaxamento do diafragma, certo? Terceira questão. Explique com suas palavras como ocorre a troca gasosa nos pulmões. Então, vocês vão escrever aí como vocês entenderam, como é essa troca gasosa nos pulmões, como é que acontece, certo? Vocês vão rever, voltar de novo no conteúdo do livro e explicar aí como vocês entenderam, certo? Na página 170, questão 4. Pinte a alternativa correta, certo? Então, vamos lá. Vocês vão pintar duas alternativas aí. Das 4, nós temos apenas 2. Vamos ver a primeira. O sistema respiratório tem a função de levar o gás carbônico para todas as células. Será que é isso que o sistema respiratório faz? Não. Ele faz a troca dos gases carbônico e oxigênio. Faz a troca dos gases carbônico e oxigênio. Então, vocês não vão pintar a primeira alternativa. A segunda, a traqueia é uma estrutura formada por anéis cartilaginosos de onde partem os brônquios. Exatamente, é isso que a traqueia faz. Então, vocês vão pintar o segundo item. Terceiro item, não é indicado fazer exercício para cuidar do aparelho respiratório.
Será que é isso? Não, muito pelo contrário. É indicado sempre fazer exercício para fortalecer o aparelho respiratório e o diafragma, que é aquele músculo que ajuda na nossa inspiração e na nossa expiração. Os pelos que ficam, então vocês não vão pintar a terceira. Os pelos que ficam no interior do nariz filtram o ar que entra nos pulmões. Exatamente, foi aquilo que eu expliquei, certo? Então esses pelinhos servem para filtrar o ar antes de entrarem aos nossos pulmões, certo? Então vocês vão pintar apenas o segundo item e o quarto item. Quinta questão. Ordene as sílabas e descubra o nome das doenças do sistema respiratório. Então, na primeira nós temos a tuberculose, na segunda nós temos a gripe e na terceira nós temos a bronquite. Sexta questão. Localize os órgãos do aparelho respiratório e depois escreva a função deste sistema. Então, do lado esquerdo nós temos as fossas nasais, temos a traqueia abaixo e temos o brônquio, certo? Do lado direito nós temos a faringe, a laringe, os pulmões, que são 2, e os bronquíolos. E qual é a função? Vocês vão escrever aí. Tem a função de absorver oxigênio e eliminar o gás carbônico. É essa a função do nosso aparelho respiratório, tá certo? E aqui a gente vai concluir a nossa atividade de hoje, pedindo que vocês façam tudo com carinho, com atenção, certo? Revisem os conteúdos do livro e dos nossos vídeos também, tá bom? Um beijo no coração de vocês, saudades, viu? E até a próxima aula. Tchau, tchau!